Oi, gente, meu nome é Karen. Eu sou a Melissa Meu nome é Pedro. Somos alunos do terceiro ano. e a gente vai apresentar um trabalho para vocês sobre plantas. É Fique com o isso. vídeo. Yay! Conceito de bonsai, esta forma de arte é derivada de uma prática chinesa antiga de horticultura, parte da qual foi, então, reconstruída sobre a influência do Zen budismo japonês. Isto acontece há pelo menos mais de 1000 anos. O objetivo final de se cultivar um bonsai é criar uma representação miniaturizada, porém realista, de natureza e na forma de uma árvore. Na realidade, o bonsai não são plantas geneticamente transformadas em anãs, sendo que qualquer espécie de árvore pode ser utilizada para cultivar como um bonsai. Olá, agora irei falar um pouco sobre substrato. Substrato nada mais é que um conjunto de substâncias bióticos e abióticos que uma planta, no caso bonsai, é depositada. Para ter uma boa formação do bonsai, é necessário ter drenagem e aeração. Isso e mais nutrientes para um bom crescimento. No caso de drenagem e aeração, o uso de areião ou areia grossa, ambos limpos e peneirados, isso para que não contenha pó, junto com a areia grossa, mistura-se tijolo ou telha moída, sempre em partículas grossas. Bem, esse conjunto inicial serve para que apenas tenha a água essencial no vaso para a planta. Eles são drenantes e servem para enraizamento. Logo, se você deseja ter um crescimento das raízes, coloque mais compostos drenantes. Para a nutrição da planta, temos as turfas ou um bom composto orgânico. Para um melhor equilíbrio entre esses compostos, de modo geral, coloca-se 30% de areia grossa, 30% de turfa ou composto orgânico, 30% de tijolo ou telha moída, e aos últimos 10% podemos acrescentar o carvão vegetal moído, que ele nos ajuda a baixar o pH das plantas e também ajuda as plantas frutíferas e floríferas, assim dando um número maior de flores e frutas para a planta. E se não tiver o carvão, você pode mudar os 10% para a fibra de carbono moído. E a junção desses compostos forma o substrato, que por sua vez não pode, ao espremê-la na mão, ficar compactado. Eu vou falar um pouco sobre a reprodução assexuada de plantas. Algumas das maneiras principais disso acontecer são a estaquia, a enxertia e a auporquia. A estaquia é quando você pega o ramo de uma planta, corta e coloca em um vaso. Então, se você fizer esse processo, o ramo debaixo da terra ele vai acabar enraizando e gerando uma planta nova. O enxerto é a união dos tecidos de duas plantas. Esse processo acontece entre uma parte da planta denominada enxerto ou cavaleiro, que é inserida em outra parte da planta, conhecida como porta-enxerto ou cavalo. Essa parte é responsável por conduzir os minerais pela planta. A auporquia, você pega o galho de uma árvore, corta um anel da casca, coloca a terra em volta do lugar cortado e fecha com um saco. E essa região do caule aberto, em contato com esse saco, começa a formar raízes. Se você cortar essa estaca no lugar que você fez a auporquia, a planta que está no solo não vai morrer. E o galho de cima, que está com raízes, pode ser plantado em outro lugar, sendo assim um clone dessa planta. Eu vou falar agora sobre um dos estilos mais comuns de bonsai, o shokan. Ele frequentemente ocorre na natureza, especialmente quando a árvore é exposta a grande quantidade de luz e não enfrenta o problema de árvores concorrentes. O tronco deve, portanto, ser mais grosso na parte inferior e deve ficar cada vez mais fino com a altura. Punjinji. Na natureza, esse estilo de árvore é encontrado em área densamente povoada por muitas outras árvores, e a concorrência é tão grande que a árvore somente pode sobreviver crescendo mais alto que todas as outras em sua volta. O tronco cresce tortuoso para cima e completamente sem ramificação.
porque o sol só atinge o topo da árvore. No estilo Sharimiki, é comum por inúmeras condições climáticas a casca ficar careca. E com os raios solares E devido aos raios solares, haverá um esbranquiçamento da parte da casca. E isso no bonsai se resume a uma retirada da casca de modo forçado, tratar esse local com um sulfato de cálcio para acelerar o processo, além de impedir que os fungos o danifiquem. E isso no bonsai se resume a uma retirada da casca de modo forçado, tratar esse local com um sulfato de cálcio para acelerar o processo, além de impedir que fungos o danifiquem. Eu vou falar agora sobre o estilo floresta. Ele se parece muito com o estilo multitronco, mas a diferença é que ele é composto de várias árvores. As árvores mais desenvolvidas são plantadas no meio de um vaso grande e raso. Nas laterais, algumas árvores menores são plantadas para contribuir para uma única coroa. Elas são plantadas não em linha reta, mas em um padrão escalonado, pois desta forma a floresta vai parecer mais realística e natural. E para finalizar, falarei sobre aramação, uma técnica muito utilizada e necessária no bonsai, que consiste em utilizar fios de cobre ou alumínio de diferentes bitolas para modelar o desenho que você deseja chegar no final do processo, no produto bonsai. No passo seguinte, colocaremos os arames. E para saber qual o diâmetro certo do arame para o determinado galho, você pode puxar o galho para baixo e repetir o processo com o arame. O diâmetro que possuir a mesma resistência é o fio certo. Tendo achado o fio certo, agora você deve ancorar o fio no galho. Após ser ancorado, você começará os movimentos, sempre mantendo um ângulo de 45 graus. O ideal é que nunca o arame passe por cima um do outro. Já tratando do tempo que a planta ficará com esse arame, depende de cada espécie, mas de modo geral, estima-se que o tempo seja de 3 a 6 meses. 3, 2, 1 e... Então é isso, gente. Esperamos que tenham gostado. Ah, não, horrível, horrível, volta. 3, 2, 1 e... Muito obrigado pela sua atenção, agradecemos. Esperamos que tenham gostado, Pedro. Parece